Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de uma questão de Química da prova da Faculdade Santa Marcelina, processo seletivo de medicina do segundo semestre de 2025. Essa é mais uma prova que o Vinícius trouxe pra gente e você pode assistir aqui a resolução no meu canal. A questão do vídeo de hoje é a questão número 1. A questão número 1 abordou: um professor propôs aos seus alunos uma atividade que consistia na montagem de quebra-cabeças para representar fórmulas de substâncias químicas. A peça X representou o elemento que possuía apenas um próton em seu núcleo. As peças Y e Z representaram, respectivamente, calcogênio do segundo período e do terceiro período da classificação periódica. Um dos estudantes montou o arranjo mostrado na figura. E você tem o arranjo e aí a letra A. Utilizando as letras escritas nas peças e considerando a ordem X, Z, Y, escreva a fórmula molecular correspondente ao arranjo feito pelo estudante. E ainda na A, qual é a geometria espacial adotada pelas ligações ao redor do átomo Z na molécula formada. Para a gente saber quem é essa substância que foi montada aí, não tem jeito, a gente tem que ir lá na tabela periódica. E a gente vai conseguir a tabela periódica no final dessa prova. Só para a gente ficar trocando lá a posição da tabela e voltando para cá na nossa questão, vamos fazer por partes. Primeiro, quem é que tem um próton no núcleo? Então, eu vou lá na nossa tabela periódica grifar quem tem um próton no núcleo. Com a tabela periódica aqui, vou girar o slide e vou procurar quem tem um próton. Lembrando que o número atômico, ele mostra quantos prótons a espécie química tem. E o elemento com um número atômico é o hidrogênio, e por isso agora eu volto lá e substituo esse elemento citado por pelo hidrogênio. Agora que a gente sabe que o elemento X é o hidrogênio, vou colocar ele aqui, hidrogênio aqui, e o hidrogênio aqui. Nosso texto nos disse que o elemento, as peças Y e Z, representam respectivamente calcogênio do segundo e do terceiro período. Nós vamos lá na tabela periódica pegar os elementos. Então, ó, o Y é do segundo e o Z é do terceiro. Vamos lá na tabela. Era assim um pré-requisito saber que calcogênios são os elementos da família 6A. O segundo período, ó, aqui é o primeiro período, aqui é o segundo período. O segundo período é o oxigênio e o terceiro período é o enxofre. Então, oxigênio e enxofre são os nossos elementos. Do segundo período é o oxigênio. Então, vamos voltar na questão. Já na questão, ó, o segundo período é o Y. Então, o Y é o oxigênio. Vem e coloca oxigênio aqui no lugar do Y. E o Z é o do terceiro período, que é o enxofre. Então, se você, assim, organizado, não reconhecer que substância é, esse aqui, ó, é o H, simples O, simples S, simples O, simples H. E a gente costuma fazer assim, ó, dativa O, dativa O. Esse é o ácido sulfúrico. Então, olha, utilizando as letras descritas nas peças e considerando a ordem, primeiro X, H, quem que é o Z? O Z e o S. E depois o O, escreva a fórmula molecular correspondente ao arranjo feito. Você não pode pôr só HSO. Você tem que contar quantos H tem. São 2 Hs, 1 S e 4 O. Então, a fórmula química aqui da substância é H2SO4. Como eu não consegui reconhecer se ele quer que eu use as letras que o estudante estudou ou a fórmula da substância, eu acho que eu colocaria, formou H2SO4, que pelas letras consideradas pelo estudante ficaria X2, aí o S é o Z e o Y, 4. O gabarito apresentou essa daqui como resposta. Mas eu acreditei muito que a resposta seria essa daqui, que é a fórmula que ele, estudante, montou. A própria questão me ensinou a fazer a resolução e converter. Bom, acho que eu teria colocado como resposta H2SO4 e também H2ZY4 como gabarito. Agora, para responder a segunda parte, ele tem A, qual é a geometria espacial adotada pelas ligações ao redor do átomo de Z, que é o enxofre, na molécula formada. Então, quando você olha para o enxofre, ou para o Z, ao redor dele tem 4 nuvens eletrônicas, tem 4 ligantes. Portanto, a geometria aqui é uma geometria tetraédrica.
Nota que a pergunta não foi sobre a geometria total, mas sim sobre os ligantes ao redor do enxofre, ou do Z. Agora vamos para o item B desta questão. Dê o nome da função inorgânica a que pertence a substância correspondente ao arranjo da figura. E ainda, explique por que uma solução aquosa dessa substância conduz corrente elétrica. Moçada, quando a gente montou aqui, reconheceu que era o ácido sulfúrico, a função inorgânica desta substância é ácido. Então, H2SO4 é um ácido. Explique por que uma solução aquosa dessa substância conduz corrente elétrica. Ácidos em solução aquosa ionizam. Quer dizer, formam íons. A questão não pediu exatamente para a gente montar essa ionização, mas se você quiser esquematizar essa ionização, você colocaria assim, o ácido sulfúrico na presença da água, em solução aquosa, ioniza liberando 2H+, e ainda SO4, 2-. Colocando aqui aquoso e aqui também aquoso, deixando claro que essa ionização se dá na presença de água. Aproveitando que já está aqui quase pronto, olha, lembra? Você tem que organizar tudo isso, trazer para cá, escrever sua resposta. Deixar arrumadinho, bonitinho, essa primeira questão que apareceu nessa prova do vestibular da Faculdade de Santa Marcelina. Esse vídeo fica por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos e até mais!